Então vamos começar mais um podcast da ABA, em alto nível aqui, como você tem que beber. Advocacia condominial. Isso aí, advocacia condominial e imobiliária. E vamos começar então com o nosso tema, que é desafios e oportunidades na advocacia imobiliária. Quero agradecer os meus convidados. Então nós temos hoje a doutora Vanice Ferreira, Diogo Porto, doutora Bárbara Mota, muito obrigada pela presença de vocês, tenho certeza que vai ser um debate riquíssimo. E para começar, gostaríamos de conhecê-los um pouco melhor, poderiam se apresentar para nós? Então, vou começar aqui, né? Pela mais idosa. Não, maravilhosa. A mais experiente. Tem a preferência, né? Então, primeiro, olá para todos vocês, queridos colegas, né? Que conhecemos aqui agora. Estou muito feliz por estar aqui. Eu me chamo Vanice Ferreira, sou da cidade de Volta Redonda, interior aqui do Rio de Janeiro. Já trabalho com o mercado condominial há 20 anos. Muito desse tempo na gestão, muito próxima do síndico, né? E hoje eu estou como presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB Volta Redonda. Faço parte também da Comissão de Direito Condominial ABA, Rio de Janeiro, e também como diretora adjunta da ANACOM, que é a Associação Nacional dos Advogados Condominialistas. E estou aqui para aprender, para dividir um pouquinho, e é um prazer enorme estar aqui nesse momento com vocês. Não, o prazer é nosso. Muito, uma honra. Bem, então vamos seguir a ordem então, né? As meninas, das idades. Além da preferência das mulheres, né? Então, meu nome é Bárbara Mota da Costa Marques, eu sou advogada já desde 2007, vamos parar da idade, né? A gente só fala isso, a gente já trabalho com condomínio já desde o meu segundo período da faculdade, e estou cada vez mais apaixonada com a área condominial e imobiliária, né? E eu tenho pós-graduação em Direito do Trabalho, com especialidade também em condomínios. Estou concluindo agora uma pós-Direito Imobiliário e Direito Condominial também. E sou também membro da Comissão Nacional de Direito Imobiliário da ABA. E é uma honra estar aqui com vocês. É meu primeiro podcast. Então, gente, por favor, eu tô um pouco nervosa, mas eu tô muito tranquila, porque eu tô com essa equipe aqui de peso, super descontraída. A gente já teve muita oportunidade aqui de conversar, de falar. Então, é isso. Agradeço muito a oportunidade do convite da doutora Dayana, junto com o doutor Egito, né? E é isso, gente. Obrigada. Meu nome é Diogo Porto, eu sou advogado já há 11 anos. Trabalhava antigamente aqui no centro com meu sogro, trabalhei 8 anos. E de 3 anos pra cá eu até falou pra gente não falar pertinho. De 3 anos pra cá eu trabalho na parte do direito imobiliário, abri meu escritório próprio e trabalho com a parte do direito imobiliário. Foi a área que eu escolhi para me especializar, porque eu sei que advogado tem que ser um pouco generalista, porém a especialização ali em determinado assunto atrai mais cliente, no sentido de ser mais vendável, e você consegue delimitar ali melhor, se especializar mais, ser mais efetivo naquele trabalho quando você está especializado. Obviamente, determinadas coisas a gente vai fazer, pegar de cliente, fazer fora daquela área, mas tem 3 anos então que eu estou nessa parte imobiliária e estamos seguindo aí. Me associei à ABA nesse ano, né? Então somos membros da ABA Nacional de Direito Imobiliário, a Comissão Nacional de Direito Imobiliário da ABA. Estamos aqui, primeiro podcast também, estou um pouquinho nervoso, mas acredito que vai rolar tudo certo e a gente vai conseguir passar aí para vocês o que a gente veio e se propôs a fazer. Então vou me apresentar também, eu sou Daiane Stout, eu estou vice-presidente da melhor comissão, que é a Comissão Nacional, que eles fazem parte. Também estou vice-presidente da Comissão Estadual de Direito Imobiliário da OAB Rio Grande do Sul, sou membro consultora da Comissão de Direito Imobiliário da OAB e também sou diretora da GADI, e é um prazer enorme recebê-los, tenho certeza que vai ser um bate-papo bem leve. Mas vamos já começar a nossa conversa aqui, trazendo um tema um tanto quanto delicado, né? Eu queria conversar com os senhores, com vocês, né, sobre a importância da assessoria imobiliária dos condomínios.
o que a gente pode tratar com relação a isso? Porque eu percebo, assim, uma dificuldade, uma resistência em valorizar os advogados que prestam esse serviço. E no final das contas, isso só traz uma série de problemas depois por tu não ter uma atuação em conjunto com o síndico, uma orientação até dos condôminos para saber se realmente aquilo que eles estão querendo é viável, é um direito ou não é. O que vocês têm acompanhado? Eu acho que eu dou a palavra para a nossa querida Vanice, porque na verdade a Vanice, ela atua na gestão de condomínios, né? Então, ela pode iniciar. Vou iniciar aqui rapidamente e passo para vocês aqui. Bom, a advocacia, né, esse auxílio da assessoria jurídica nos condomínios, gente, hoje eu penso assim que é vital para o condomínio. Porque eu tenho uma ideia em relação ao condomínio de evitar conflitos e demandas judiciais. Então, a assessoria jurídica, a importância de ter um advogado especializado auxiliando o síndico é justamente trabalhar com a prevenção naquela gestão do síndico, evitando assim erros, demandas, prejuízos. Então, é muito importante essa visão, né? A gente está levando isso, essa visão desse auxiliar da gestão, né? Porque o síndico, ele não trabalha sozinho, ele precisa de auxiliares. A administradora é um auxiliar da gestão. A assessoria jurídica é uma auxiliar da gestão do síndico, uma especialidade em engenharia. Então, o síndico ele precisa estar rodeado de pessoas que o auxiliem para que a gestão dele seja uma gestão mais efetiva, mais dentro da legislação, né? Com poucas chances de problemas, né? E demandas futuras e erros. Então, a minha palavra-chave aqui é prevenção de problemas e conflitos, porque eu não consigo admitir que uma pessoa que mora no condomínio ela precisa demandar judicialmente contra o seu vizinho, contra o síndico e criar esse clima de belicoso, briga, hostil, né? Porque a gente precisa lutar pela paz social. Eu acho que o advogado ele faz parte disso, né? Da gente buscar a pacificação social. E a prevenção, para mim, é uma palavra bem chave em relação à necessidade da assessoria jurídica. Sim, é a questão realmente da importância da advocacia preventiva e consultiva, né? E eu acho que isso precisa ter um pouco mais de conhecimento para os síndicos, né? A gente passar mais isso para os síndicos, porque a gente vê muito síndico, às vezes, atuando não conforme realmente exige, né? A gente tem uma legislação que trata sobre condomínios, né? E aí, às vezes, o síndico atua sozinho e a gente vê quantos erros a gente tem que corrigir, porque às vezes quer economizar, às vezes não quer contratar um advogado. E aí, quando a gente tem que corrigir um erro, é como se a gente tivesse que fazer um milagre, né? Então, assim, é evitar isso mesmo, né? A gente atuar de mão dada com o condomínio, né? Então, assim, é que eu falo para os meus síndicos quando eu faço assessoria dos condomínios, eu falo, eu tô sempre disponível. Meu celular tá sempre disponível, porque eu sei que o condomínio é uma caixinha de surpresas, né? E ele funciona 24 horas. Então, assim, a gente nunca sabe qual é a demanda do dia seguinte, né? E aí, às vezes outro dia eu tava, um condomínio que eu advogo, recebeu a Polícia Federal pedindo para ter acesso a todos os documentos, porque, né, daquela pessoa. Como é que faz? Posso dar? Graças a Deus, esse condomínio tem uma assessoria jurídica. Na mesma hora, a síndica, calma, deixa eu ligar para minha advogada, me botou em contato, eu vi, né, eu falei, então tá, pode liberar, e aí eu fiz todo esse trâmite. Mas e aí, se o condomínio não tem? Aí, de repente, você fornece, e você fornece de forma indevida, porque a gente tem a lei de proteção de dados, né? E aí, como é que acontece uma situação dessa? Então, é muito importante, porque no SOS, você vai e você tem a quem recorrer. E tem que deixar também bem claro que a assessoria jurídica do condomínio é do condomínio, né? Uma coisa que a gente estava falando sobre isso, né? Não é do síndico, tá? É do condomínio. Então, a assessoria, ela é para todos. Né? Então, acho isso que a gente precisa dar ênfase para isso, a gente precisa conscientizar os síndicos, né? E aos condôminos também dessa importância, porque, na verdade, os condôminos são coproprietários, então é uma defesa, uma proteção do patrimônio.
né? Porque é uma ação, se você, de repente, uma coisa que você pode resolver ali, né, numa mediação, né, com um advogado, numa prevenção, de repente você recebe uma multa por alguma coisa que você nem sabe, né? E se você tem um advogado, de repente você tá lá e o advogado está te dando essa assessoria. Porque é um bom advogado condominialista, quando ele pega o condomínio, ele pega e faz aquele checklist, né? Ele faz aquela, né? Então, assim, a gente consegue dar umas ajustadas, né? E consegue levar conhecimentos para o síndico. E essa questão é bem interessante. Eu já vou lhe passar a palavra, a gente já fica ansioso com esse É. assunto, porque o que acontece também é que justamente existem também nichos de atuação, né? Então, tem o advogado que ele vai atuar especificamente pro condomínio, vai ter o advogado que vai atuar pra administrador, e existe o advogado que vai prestar um serviço, sim, pro síndico. E tudo isso exige uma especialidade, uma capacitação, e tudo isso é possível, né? Sim. Mas desde que sejam advogados preparados para isso. Não é qualquer advogado que vai poder prestar esse tipo de assessoramento. É um desafio, é uma oportunidade, como a gente colocou, mas é necessário um constante aprimoramento, né? Não, e exatamente o que eu ia falar. O síndico, ele não é obrigado a saber tudo, né? Então ele tem que se cercar de todos os meios possíveis Os auxiliares. para, conforme a doutora Bárbara falou, para estar ali no corpo condominial. A assessoria não é ao síndico efetivamente, é ele que representa, porém são para todos os condôminos e para evitar um mal maior para todos, não só para aquele. Não sei se a doutora Vanice tem a administradora lá. Sim. Então, provavelmente, geralmente os síndicos recorrem muito à administradora também, no sentido... A doutora é até advogada também, mas tem administradoras que não têm advogado no corpo, no seu corpo ali. Sim. E muita das demandas do condomínio envolvem questões jurídicas. E o administrador, às vezes, fica perdido. Então, até o tema, né, que é a oportunidade de desafio, para a gente, é importante tanto para a gente advogar com uma administradora, por exemplo, tanto diretamente com o síndico. Sim. E a gente está fazendo sempre aquela prevenção para evitar todo tipo de problema que tem. É sempre bom ter um advogado, aquilo que a doutora falou. Quando dá o problema, vai procurar. Só que a gente não tem essa cultura, não é só na parte condominial, mas a gente não tem essa cultura de contratar o advogado para prevenção. Só que se tivesse, você está economizando. E uma das coisas que eu estou agora, quando eu procuro oferecer meus serviços, eu procuro pensar na mente do cliente ali, como que eu vou oferecer o serviço, mostrando para ele que ele efetivamente precisa. Geralmente é quando dói no bolso. Porque antigamente não se tinha advogados preparados para isso, né? Eu percebo, assim, que o mercado funcionou dessa maneira durante muito Muitos tempo. anos. Que era o que nós estávamos conversando até no nosso pré-podcast, no almoço. É. Que é justamente, as administradoras acabavam prestando de uma certa forma esse assessoramento. E a gente vê que existe hoje uma necessidade tão grande da gente ter uma especialidade, e não só por uma questão realmente de divisão de competências, né, da prestação de serviço de uma administradora e da prestação de serviço de consultoria jurídica, mas de uma necessidade de afunilar, de nós termos o profissional que é focado exatamente naquilo. Porque a informação, a gente tem muito mais acesso à informação, e com isso a gente também tem outros tipos de demanda, e as pessoas, depois da pandemia, não sei se vocês perceberam, mas as pessoas estão muito mais complicadas, mais difíceis de lidar, e os advogados precisam estar preparados para lidar com isso, ter um pouco psicólogos também, né, entender essas dinâmicas. Eu acho que a pandemia, ela colocou o direito condominial, o advogado condominialista num patamar, assim, muito alto, e foi uma busca muito grande pelo advogado para ajudar durante a pandemia. E foi ali que, para mim, abriu uma grande oportunidade para muitos que nem assim, ouviam e nem tinham interesse em relação a condomínios. Então, a pandemia abriu uma oportunidade grande, muitas pessoas daquele momento para cá começaram a atuar. Mas, assim, eu coloco um ponto assim, de alerta que a gente precisa estudar condomínio. Não é porque eu sou advogada há 20 anos, há 15 anos, né, que eu vou assumir um condomínio e não vou estudar condomínio. Então, precisa começar lá do início, como se estivesse entrando na faculdade, pegando a matéria. E hoje, graças a Deus, a gente tem as pós, né, em direito condominial, a gente tem aqui da curso CBT, de extensão, tem outra faculdade. Então,
tem oportunidade, tem muitos profissionais bons que já... eu digo assim, eu estou há 20 anos no mercado, gente. Lá, 20 anos atrás, não tinha nada disso, não tinha uma sim. pós, não tinha um curso, não tinha livro, não tinha nada. Tinha livro. Então, a gente começou como trabalhador da primeira hora. A gente foi aprendendo erro e acerto. E foi construindo um caminho de gestão e de advocacia para condomínio. Mas hoje tem muito material, muito curso. Então, os advogados precisam entender, assim, que eu falo que condomínio é um planeta diferente, assim, é fora da Terra, né? Vai lá e olha como uma coisa totalmente diferente. E precisa estudar, precisa aprofundar. E, assim, a oportunidade é grande. Por quê? Porque condomínios são pessoas e pessoas geram conflitos. Sim. Então, o advogado tem muito trabalho em condomínio. Sim. Ele vai atender o condomínio, mas ele pode atender também o condômino que recebeu uma multa, por exemplo, e acha que aquela multa é indevida. Ele vai procurar um advogado especialista, Sim. né? Tem o prestador de serviço que atende condomínio, Sim. né? Então, assim, tem muitos conflitos e tem muitas oportunidades. Assim, é um campo enorme para trabalhar e para avançar, mas precisa estar preparado. É verdade. A especialidade é boa também. Qualquer especialidade. A gente está falando aqui de condominial. Mas quando você especializa em algo, além de você ficar expert naquele assunto e ter mais credibilidade, digamos assim, mais... eles dão até um termo quando... Hoje em dia no Instagram eles dão um termo quando você é expert naquele assunto. Tem um termo específico. Mas é bom você fazer isso porque você daqui a pouco você tá com aquilo ali já na tua veia. Uhum. Então você faz o pouco tempo, assim, né? Aquele tempo que você usou para se especializar e adquirir aquele conhecimento, aquilo depois vai entrar... Obviamente que a gente nunca pode parar de estudar. Sim. Mas aquilo vai estar tão entranhado ali no teu sangue que você vai fazer aquilo com o pé nas costas e vai conseguir... É a prática, né? É a prática. É a prática. Então a especialização também é boa em relação a isso. E no caso de condomínio, a gente tem que ter especialização no direito e um pouquinho na psicologia também, né? Também. Sim, Pessoas, muito. né? Eu tava escutando as palestras hoje que a gente tava lá, e eles falaram isso, da psicologia, e eu tava pensando, e também tem que ter um pouquinho de tia de quinta série, porque eu não sei se você já prestei Tem que assessoria ser há muito mãe. tempo atrás, eu não sei que dá alguma coisa neles que eles ficam, parecem umas crianças, né? A gente tem, Assembleia. a gente tem que saber ter um jogo de cintura muito bom, né? Sim. Porque às vezes você pega um síndico que tudo também quer, de repente, notificação, quer multa, né? E aí você vê os síndicos aplicando multas assim, sem sentido, sem nenhum... Não pega o regulamento interno, você não pega a convenção, porque eu não posso... A multa não vem da minha cabeça, eu não vou aplicar um valor de uma multa, eu não vou poder botar aquela multa como grave sem eu pegar a convenção e dizer quais são as penalidades, qual é o grau, né, de penalidade daquela multa poder aplicar. E a gente vê muito isso. Não, E aí eu vejo né? o desafio aí do advogado condominialista, porque ele precisa falar para o síndico, você está errado. Sim. Você não pode fazer essa multa, aplicar essa multa, porque é contrário à convenção, ao regimento, e ele fica igual criança, eu quero. E aí é onde você, como profissional, precisa ser firme, ético e não fazer a vontade dele. E às vezes parece que tu aplicar uma multa, de repente, dentro de uma situação, seja uma coisa fácil, né? Pra quem, de repente, é um síndico novato. E não é bem assim, porque tu pode ter justamente repercussões, inclusive, em termos de dano moral, dependendo do tipo de aplicação da Responsabilidade. multa, uma responsabilização. Então, uma série de até repercussões penais, dependendo do tipo de aplicação de penalidade. Então, novamente, a importância de tu ter um bom assessoramento, né, para que sejam bem confeccionadas essas notificações, sendo razoáveis. Isso tudo reverbera também no tipo de reputação que esse síndico vai ter, e ele tendo uma boa reputação, com certeza vai conseguir outros clientes. Então, é um casamento ali que tu faz com o síndico ou com o condomínio, que ele é um casamento próspero, né, porque acaba que tu
cria uma teia de segurança ali para te poder tratar sobre todas essas questões e reduz, inclusive, às vezes, risco de inadimplemento, porque muita gente deixa de pagar o condomínio porque tá com raiva do síndico e pessoaliza como se o síndico fosse um inimigo. Um síndico é um prestador de serviço ou é uma pessoa que se voluntaria dentro do condomínio para isso, ou até pode receber um valor, mas, enfim, é uma pessoa que representa os interesses, né? Não é um inimigo. Sim. E essa questão da orientação também é boa. Eu não pensava por esse lado também, que você falou agora, de a pessoa ser contra o síndico e não pagar. Mas realmente, Sim. não duvido que aconteça, não. Mas eu penso também, às vezes, o que acontece? Determinados condôminos que possuem, de repente, um poder aquisitivo maior do que os demais, resolvem fazer algo, e aí eu já dei orientações nesse sentido de que, calma lá, a gente precisa, beleza, vocês precisam fazer, vocês querem e precisam fazer isso, vocês têm uma maioria, vamos supor, para formar o quórum ali e vocês conseguirem passar o que vocês querem. Mas pensa o seguinte, será que os outros condôminos, por mais que vocês passem isso, vão ter condições financeiras de arcar com isso que vocês estão? Porque se não tiver, vocês vão estar dando um tiro no próprio pé. Porque aprovou, aumenta o número de inadimplentes, vai para quem a cota extra? Sabe o que eu vi acontecer? Quererem tirar um síndico, destituir um síndico, não ter um outro síndico pra botar e querer botar um porteiro. Vamos lá pra polêmica. Vai dizer, vocês já não viram isso? Eu já vivi isso. Eu não ouvi, não. Sem sentido. E o porteiro é síndico até hoje. Exatamente. Ele foi alçado. Mas ele continua porteiro? Também. Trabalha como porteiro, tem lá 12 por 36 e é o síndico. Nossa, e o risco? Mas o problema é se for mandado É embora, síndico, pedir agora acumulação na de função. dúvida. É Profissional, mas nunca fez curso nem nada, é profissional. Acaba sendo um síndico orgânico, né, profissional. É externo, porque ele não é proprietário, assim, ele mas não é ele acaba morador, sendo... ele não é nada. Não, sim, melhor mas pensar se que parar é- pra pensar, porque ele tá ali no trabalho, ele, né? Melhor pensar que é orgânico e não levar uma trabalhista, né? Pois é, eu acho meio acumulação de complicado. função. Por isso que eu perguntei, é síndico profissional? Bem Porque confuso. como é que é essa questão? Porque isso é uma das coisas que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu vejo também, como eu atuo também, a minha área trabalhista é muito especializada em condomínio e também são poucos advogados trabalhistas que têm essa especialidade. Eu vejo também muita barbaridade dentro da área trabalhista, nos condomínios. Os condomínios tem síndico que bota umas cargas, e tem síndico que coloca funcionário como gerente, e não lembra que existe uma convenção, né? Aqui do Rio, por exemplo, para ser chefia, você tem que ter tantos funcionários sobre sua subordinação. Você não pode simplesmente pegar e dar, não, mas ele é bonzinho, eu vou pegar e vou aumentar e vou dar R$5.000 para ele. Tem isso. Entendeu? Então, Tem isso. Olha, uma das coisas que eu mais vi, assim, principalmente em condomínios na Zona Sul, que são os condomínios hoje, a Zona Sul aqui do Rio de Janeiro, né? Que tem muito zelador ainda hoje, né? Muito zelador. E isso é muito bom pro condomínio, porque realmente, assim, tem sempre alguém ali, mas também é um tiro no pé, muitas das vezes, né? Porque... quando o zelador morre, como é que faz com a família? Que mora, você fala que Que ainda mora, né, mora. no prédio, né? Olha, Porque problema porque ele jurídico, cria né? aquela 30 família. anos Exatamente, ali, né, ele com a criou os família. filhos. E uma das coisas que acontece muito, que eu vejo muitos síndicos, por favor, que estejam me assistindo, tomem cuidado, tenham sempre essa assessoria jurídica para essa situação. O seu zelador mora lá, trabalha com vocês há 40 anos. Ele fez o pé de meia. Aí ele comprou uma casinha lá no Ceará e às vezes ele quer voltar, porque muito deles veio de outro estado e tal, e falam, quero voltar. Não. Aí faz uma seguinte proposta: me manda embora. Me manda embora, porque eu só quero pegar o dinheiro porque eu quero voltar para minha terra. Sim. O indivíduo pega o dinheiro, não volta para a terra e ainda bota o condomínio na justiça. Pois é. Isso acontece muito. Aí o condomínio, aí chegam os síndicos lá e falam assim: doutora, mas a gente ajudou até a filha dele se formar. Só lamento. É uma relação jurídica, é um negócio. Faz hoje em dia, com a reforma, eu não sou da área trabalhista, e até um ponto que eu ia falar de oportunidade para nós advogados, né, atuando na área condominial, porque também precisa de especialidades ali dentro, não ser só condominialista. Criminal, Você precisa criminal, né, trabalhista hoje dentro dos E aí cria uma condomínios. oportunidade, já que a gente está falando de oportunidade, de parcerias. Sim. Jurídicas, né? Ou você tem um escritório que tenha os departamentos jurídicos específicos,
ou ter parcerias entre nós. Agora, voltando ao assunto ali da trabalhista, eu estava até no curso de extensão que eu estou fazendo na Emerge e fiz uma pergunta dessa trabalhista, se você... Exatamente isso, o cara estava querendo ser mandado embora e começou a fazer um monte de besteira. Sim. Tá começando a... Falta, não fala nada, usou um telefone da portaria que dá um prejuízo de R$490. Ninguém e aí, mais como é usa que o você... telefone e como é ele que você- conseguiu fazer isso. Mas tem. É um Gastar telefone, telefone. essas portarias agora aqui na Barra tem também, você liga direto do telefone. Sim. E o telefone acho que é R$90, e ele conseguiu ligar pra fora para fora Sim. do ambiente condominial ali Sim. e gastou 400 e poucos reais. Então eu fiz uma pergunta pro Rodolfo Pamplona, é juiz na Bahia? Sei, conhece a Juiz da Bahia, sim. É, né? Sim, Aí eu fiz essa Justiça, pergunta pra ele de como é que eu faria, né, na experiência dele. Ele falou que tem a possibilidade, eu não sei, eu tô até vendo, a possibilidade de você fazer um acordo extrajudicial, faz um acordo. Sim. Falou, quando for fazer isso, se for mandar embora, faz o seguinte então, já se for fazer isso, faz um acordo extrajudicial e homologa. Isso, na verdade, é a reforma trabalhista que trouxe na isso, reforma né? com a reforma trabalhista. Isso. Então, homologa. Porque acontece muito disso, realmente. Muito. Você faz um acordo ali, paguei, não sei o que, o cara vai receber o acordo e entra na justiça. Essa Tem que tomar muito parte, cuidado. eu costumo sempre dizer isso, quando você vê que tem um advogado, um funcionário muito que começa realmente a mostrar, né, que eles começam a demonstrar que não querem Sim. mais, aí começa como é que faz, e o condomínio muitas das vezes não tem dinheiro para pagar, né? Para fazer a rescisão. Para fazer a rescisão. Sim. Como é que faz numa situação dessa? A gente teve essa reforma trabalhista que veio favorecer essa questão da gente poder fazer esse acordo, né? Porque antigamente era aquela famosa casadinha que a gente fazia, né? Tipo, falavam, então tá, manda embora e me devolve os 40%. Aí, Então a reforma trabalhista veio para poder dar essa... Né? E a gente vê muito isso em condomínio também, né? e aí que tá, né? Por isso que tem que ter um advogado especializado também, parceiro, trabalhista. Mas o condominialista, ele tem essa frieza, né? Ele entende que é uma prestação de serviço. Ele vai atuar justamente nesse ponto, alertando com relação às relações que são firmadas com o condomínio, né? E nesse aspecto eu vou pular pro próximo tópico que eu acho que é muito importante a gente tratar um pouquinho sobre as assembleias, né? Sim, eu só queria dar um gancho nessa questão da frieza, porque eu acho muito importante também. Por quê? Porque às vezes quando a gente tem, eu passo muito isso, o síndico às vezes, ele quer tratar com o proprietário, Sim. não, com o proprietário, ele mesmo quer tratar. E aí ele trata, eu falo, já tem no processo às vezes, ou de repente já indo alguma situação para o jurídico, e ele mesmo quer tratar, e ele quer tentar resolver, eu falo, olha, Fazer o deixa acordo, que, né? eu falo, deixa que eu resolvo. A importância, se você tem um corpo jurídico, a partir do momento que o jurídico entrou, passa para o jurídico toda a demanda. Até porque também você não assume aquela carga. E aí você fala, gente, olha, desculpa, mas eu não posso fazer isso porque é meu jurídico. Né? Eu tenho jurídico e eu tenho E o mais importante é a uma casa. orientação, principalmente com relação a acordo de cota condominial, que às vezes quer tira pra mim lá a multa, juros, que não Vamos pode. Aí eu tratar sinto- disso. É por isso que eu falo. aí o Não, síndico eu ia falar fica sem tem que graça. tem que acatar. E tem que acatar o que a gente fala. Não é soberba. Mas desde o momento, olha só, você não pode tirar a multa. Só se fizer uma assembleia. Sim. Como é que você vai tirar a multa pra um e pros outros você não vai tirar? Como é que fica isso? Não, E ele não tem não pode. poder Não, pra ele fazer não pode. isso. Independente Mas aí disso, entra ele a não questão da pode. frieza, que o síndico, às vezes, ele se compadece, porque às vezes é um condômino que já E mora também lá tem a há questão 20 política, né, anos, gente? Eu fiz um É acordo, questão eu fiz um política. acordo. Questão política Eu fiz um também acordo importante. era um acordo grande que o condomínio estava sem pagar há muito tempo. Eu percebi que tinha alguma coisa errada. Ele tava com dinheiro para pagar e pedindo para reduzir. Eu fiz a reunião no meu prédio. Não, nem nesse caso, se eu não me lembro, nem o honorários eu cobrei. Que vocês não me escutem isso. Dá pra cortar essa parte, por favor. Mas o Malben tava servindo para proveito próprio, né? E eu falei, não pode reduzir. Uma que eu sabia que ele tava com dinheiro para pagar. E aí não deu outra. Depois que fez, aí reduziram, não acataram o que eu disse, reduziram, ele pagou, assim que ele pagou, a gente soube que ele vendeu o imóvel. Ele pagou com o produto da venda, ou seja, dinheiro tinha.
O síndico pra pagar. responde pessoalmente. Exatamente. Aí, né? Ele tá Mas assumindo eu uma orientei. responsabilidade com relação a isso. E o síndico por bem feito. Então, por isso a importância. Se você contratou ali, no caso não foi um contrato formal, mas se você contratou a assessoria para lhe assessorar, respeita, pelo menos, acata o que a gente tá falando, porque a gente, não Mas tá se não falando contratou e nos ouviu, por favor, não faça isso. Porque mesmo assim você vai ser responsável. E a gente entende ali, a Vanice estava falando sobre a questão política, eu acho muito importante. Porque normalmente quando a gente trata sobre essas questões condominiais, a gente fala da questão da multa, a gente fala da questão do quórum, né, que a gente está tratando. Mas tem essa questão política por trás. E ela reverbera muito nas decisões. E a gente não pode ignorar que também transitar bem politicamente é favorável. Quer tratar um pouquinho sobre isso para nós? Precisa ser político, né? No bom sentido, digamos assim, que são relações humanas. Claro. E o síndico precisa ter, né, essa entrada, essa habilidade e tudo. Às vezes existe alguma situação que ele pode contornar. Contornar e tudo. A gente também não pode ser ferro e fogo em tudo. Então você tem que ver o caso concreto. Não pode subir ninguém aqui para entregar nada, mas tem uma pessoa operada, tem uma pessoa. Vamos entender o caso, aí né, nesse caso, então existe possibilidade do síndico fazer esse jogo de cintura, né? Mas, infelizmente, muitas das vezes ele faz por essa política que a gente não aprova. Eu vou tirar a multa porque ele vai ficar comprometido me devendo um favor e quando eu for me candidatar à reeleição, tenho certeza que eu vou contar com o voto dele. Ou ele não vai perguntar, ele não vai, né, arguir. Vai me apoiar. Uma situação aqui do condomínio. Porque você está fazendo essa obra está caro. Então, assim, existem essas questões, infelizmente, né? E o que eu falo, às vezes, sempre é assim, os condôminos precisam estar atentos para poder tomar conta daquilo que é deles, o patrimônio deles, né? E eu acho também que a advocacia... condominialistas, advogados, trabalhar nessa área, a gente tem que entender assim, que a gente está no momento de transição de uma nova advocacia. Antes, assim, que a gente, né, vou ter que falar de novo, vem acompanhando esse desenvolvimento. Então, antes, né, 15 anos atrás, como é que era um advogado que assessorava um condomínio? Ele não se envolvia em nada. Sim. Ele olhava ali o caso, multa, fazia, ou vamos entrar com a ação e pronto. Ele não queria saber o que estava por trás, ele não humanizava o atendimento dele. Então, hoje a gente precisa humanizar, é uma nova advocacia que a gente está em novos caminhos e o advogado precisa dessa visão. Sim. Entendeu? Eu acho que isso é uma oportunidade, é um diferencial quando você procura um advogado e ele se envolve um pouco mais naquela relação. Ele procura entender aquele condomínio, o perfil, as pessoas que moram, para ele até orientar de uma forma mais assertiva. É um condomínio de idosos? Então, como que eu vou tratar esse assunto? A ferro e fogo? Não, vamos ver o que a gente pode. Tem muita criança, tem muito animal. Então, eu acho que a gente precisa, o jurídico precisa ter mais essa visão assim, humanizada, mais próxima. Na verdade, eu concordo perfeitamente, assim, plenamente contigo, porque eu penso que o advogado, que ele tem jogo de cintura, que ele também conhece as ferramentas que nós temos à disposição, né? E eu até estava conversando com uma colega, não utiliza muito a arbitragem, tem alguns advogados que estão utilizando a arbitragem condominial, existe a mediação condominial, né? E tudo isso para que a gente crie um ambiente também favorável. Porque no momento em que nós, advogados, estimulamos o conflito, estimulamos o ajuizamento da ação... E tem muito isso. Não é esse papel, não é mais esse papel. Porque tem muito advogado que pensa assim, né? Olha, poxa, eu vou entrar com a ação porque eu ganho por ação. Quando, na verdade, tu ganha, tu cria um passivo para o condomínio e tu não cria boas práticas, né? Agora, imagine se você dá resultado para o seu condomínio, faz uma mediação e dá um resultado. Sim. Você ganha muito mais dando resultado que entrando com uma ação, Eu tenho nesse ponto, eu falo uma coisa que eu falo muito para os meus clientes, eu falo muito isso. Às vezes é melhor um mau acordo do que uma boa demanda.
Ah, Sim, sim, que é né? seguro, Principalmente quando a gente está lidando com condomínio. É. Porque é onde você vai todos os dias, onde você dorme, você Mora. acorda, você passa o seu horário de lazer. né? Pega o E aí você elevador. às vezes. Pois é. Aí você. Encontra Junto, vai fazer o Aí quê? aonde você vai descansar, você Aí volta acaba. as crianças, fica assim, acaba- um de costa pro outro. Você volta pra casa, em vez de você voltar pra casa, ai, que bom, não. Nossa, eu encontrei aquele vizinho. Aí você carrega aquele ódio dentro de você. Então eu costumo sempre falar assim. Antes de fazer, até também ação de cobrança, vamos fazer notificação. Sim. A gente notifica por WhatsApp, por e-mail, por AR, sabe? Pra tentar chamar. E olha, como dá certo. Sim. Como Eu- dá Mediação certo. eu faço muito. Muito. Eu passei- Muito. Eu Não, passei acho que eu a, resolvo quase tudo. eu passei a sempre, toda e qualquer ação que eu faço no meu escritório lá, antes eu tento o acordo extrajudicial e eu falo com o meu cliente. Sim. Falo, ó, independente se... mas eu já tentei, doutor, já tentei de tudo. Eu vou tentar. É diferente. É diferente. Porque resolve. Claro. É, assim, obviamente que tem um outro caso que... Aí Mas você a pega um maioria- colega. e Geralmente, existe- geralmente é o colega que... O advogado, né? O advogado que às vezes não Geralmente é o é. colega que dá Mas- uma travancada. Mas É. às vezes uma coisa que eu percebo é que quando a administradora, quando é o síndico, a administradora que manda uma notificação, é um peso. Quando vai um jurídico manda, são mas é dois por pesos. isso. Mas é por isso que eu sempre tento. aí abre, né? Aí a pessoa já chega, E- a pessoa já conversa, Sim. a pessoa já te liga. Respeita. Porque respeita. Com certeza. Porque quando vai só dar. Ele pega, é como se fosse pegou aquela notificação, joga Foi no aquele lixo. síndico que mandou, É. né? E fora que você Nem passa pro responde, cliente... né? É. Você passa pro cliente o seguinte, a gente conseguindo fazer extrajudicialmente, a gente conseguindo resolver, é menos custas, você não vai pagar, menos você eventualmente perder, tem os honorários. Sim. Eu, pelo menos, cobro assim, os meus honorários ficam um pouco mais em conta, porque você vai pesar. Eu vou cobrar um trabalho extrajudicial, que eu sei qual trabalho que eu vou ter, vou resolver ali. E se a gente for pra justiça, que vai demorar Eu não sei quantos discordo. anos. Eu fiquei aqui. Eu Eu discordo gostaria que porque editasse quando... essa parte também. É, Né? Vocês cobram mais no Olha, eu extrajudicial? discordo. Depende. Eu acho que É? a mediação extra você tem que cobrar mais, porque você deu um resultado efetivo em um tempo recorde. Eu escutei, é bom Entendeu? escutar isso, E O que, porque... que você quer? Ficar 5 anos lutando no judiciário ou quer resolver isso aqui em um mês? E sem É pagar mais custas, caro né? resolver em um mês? Mas Não é mais caro? Não, do que sim. ficar Eu lá escutei isso Sem numa pagar palestra custas hoje também e processuais, né? até Honorários trouxe tem que isso ser também mais pra caro. gente. Tem que ser E, mais Diogo, caro. assim, ó, o que eu percebo? Pra te poder fazer uma composição extrajudicial, tu tem que ter um jogo de cintura É. muito maior. Tu leva muito mais tempo. Tu escuta muito mais do teu cliente. Então, o teu desgaste profissional, ele é, às vezes até maior do que tu tocar uma ação. Porque as ações, cá entre nós, se tu for tocar o contencioso, tu toca várias ao mesmo tempo. Agora, tu fazer uma negociação, não. Tu tem que parar Eu foco pra ouvir muito. a pessoa, Tá vendo? Por isso que é bom negociar. a experiência. Eu foco Cliente no A troca de resultado. experiência. Nós agora atrapalhamos a vida de vocês. Agora, vocês É. já sabem. Diogo, você Não, tem é que porque eu- focar no resultado do cliente. Seu Sim, resultado é eu mais escutei, tô rápido, escutando pela segunda vez né? isso hoje. Ó, mais barato, o emocional também. Tá? Então, tem os honorários tem que ser mais porque eu caro. pensava ué. assim, como na justiça aquilo se arrasta e você vai Então. ver, você trabalha durante anos. A minha concepção era, vou Não, cobrar é o um contrário. valor um Se pouco você é maior. talentoso e É. consegue resolver mais É. rápido, É. quantos anos? É que aí que tá, a gente Às vezes leva você resolve com um muitos anos. telefonema. Mas como é que tu chegou Mas a um você- telefonema? Tu como levou que você... anos Mas estudando. infelizmente isso o cliente às vezes, doutor, mas foi tão rápido. Tem uma história, não sei se vocês já do escutaram. parafuso. Eu essa. conheço com a história da chave. Não, conta. Conta que eu não conheço. Que é, Vai lá. é isso que vocês estão falando. Ah. Exatamente. Qual é? E que eu não fazia até então. Mas é o seguinte, o cara saiu do carro, trancou a chave dentro e esqueceu. Tá, Não conseguia, chamou o chaveiro. tá. O chaveiro chegou lá, abriu o carro, tirou a chave, é tanto. Mas tanto? Você não fez? Você só veio com a chave e abriu? Tá ok. Jogou a chave lá dentro e fechou. É, Um minuto Adorei. ali, teu problema. Olha, eu já passei por isso na minha casa, num feriado. Eu fechei, sabe? Fiquei sem é o chave. talento, né, gente? É. É o talento que deu aquele resultado pro Sim. cliente. Como você falou, para chegar naquilo, Não. você não... Tu estudou. Ué. Não, e Não olha, é mas uma olha que mágica. Você aconteceu. investiu anos e anos para você Sim. conseguir fechar um acordo Pois é. ali. Então, isso tem um peso e um valor muito alto. Que inclusive Essa deve ser levado em questão- conta na É. precificação.
precificação. E essa questão que tu está trazendo, ela tem um pano de fundo muito importante, que é a questão da precificação. Essa é uma grande dificuldade que a gente tem, e eu acho que esse é um ponto que, inclusive, que a gente poderia tratar. A gente até não tinha eleito. Sim, a gente falou sobre a Assembleia, acabou que a gente A falou. gente, É que não a gente tratou nem falou, sobre né? Mas, enfim, a gente vai tratar em algum momento, senão no próximo podcast vão ter que nos convidar para isso. Por favor. Mas, enfim, a questão da precificação é uma dificuldade. Porque, assim, nas tabelas da ordem que eu já olhei, tu não tem muito parâmetro. Então, quem tá procurando e não tem realmente uma experiência maior, não vai saber como precificar. E é algo a ser ajustado também, né? Porque a gente vai considerar o tamanho do condomínio, o tamanho do trabalho, né? Então, como é que vocês estão lidando com isso? Como é que vocês acharam ali a formulazinha de vocês? Não acharam? Eu costumo fazer assim, eu costumo dividir para cobrar, eu costumo dividir. Por quê? Tem a parte condominialista, faço mais a parte também do imobiliário, do diligence, essas coisas a gente precisa, mas no condominialista também, questão de convenção, por exemplo. Você vai fazer uma atualização de convenção. Você precisa pedir uma série de documentos, precisa analisar em primeiro lugar, a convenção que vai ser modificada ou até uma nova convenção. Sim. Então, na minha concepção, o que eu achei como razoável em primeiro lugar, você divide, né, fases de trabalho e vai cobrando dentro dessas fases. Por que eu resolvi fazer assim? Porque às vezes você está mexendo aqui numa coisa que você acha que tá razoável, mas quando você começa a mexer que você vê que o negócio estoura ou vai para um lado que aí na minha concepção, isso eu falo para os meus clientes, ocorrem duas situações. Porque o cliente também ele fica ávido de querer saber o preço. Todo mundo quer saber. Quanto que você vai custar? Quanto é? Ele te liga que Ele pressiona. Eu tô Ele com faz isso aqui. com o médico, né? Ele vai no médico, Eu tô- paga eu- com Eu tô com isso aqui, quero saber. Essa é uma indignação que eu tenho, né? A gente não tem essa valorização também. Porque Paga isso consulta, é interessante Tudo tu bonitinho. fechar por etapas, porque tu também consegue demonstrar, de repente, mais o teu trabalho. Porque o nosso trabalho tem muitos aspectos que eles não são visíveis, né? Não. Eu E é uma normalmente, dificuldade. assim, eu normalmente não dou, precifico logo assim, né? Na primeira entrevista, reunião, na primeiro contato. Então ele traz o problema, né? Ali eu peço 2 dias, a não ser que seja uma coisa urgente, né? Muito urgente, Sim. para estudar e falo para ele, eu vou te precificar a consulta Tá. para poder te dar uma orientação. Não vou dar o caminho das pedras, vou Sim. dar só uma orientação. E que geralmente de quando uma você cobra consulta também, depois a gente procura mais, né? É. Você cobra? Acontece, Eu cobro. mas assim, eu também cobro. Eu cobro. Eu Porque eu já também. passei Não, eu já cobro. passei- Não, eu é. me expressei mal. Eu falei assim. Eles falam, você cobra consulta? Aí você fala, não Sim, cobro. todos Aí cobram. você. Todos aqui Sim, cobram. Sim, eu cobro também. Cobrar, Sem ué. cobrar. Você não paga o médico? A Chega consulta lá é no meu médico, fala, tempo, tô é o sentindo, meu o que que eu vou tomar? Né? Pois O é, e a médico consulta é o cobra quê? consulta. É o nosso tempo. Não, a gente Porque tem nosso que, a tempo é gente tem que dinheiro, porque aprender. a gente trabalha por produção. É a nossa né? hora O intelectual. nosso hora que nós intelectual, estamos... tudo que eu já estudei para poder É. dar, para poder estar dando aquele atendimento. Desgaste emocional, Desgaste. muitas Então, assim, vezes. olha, eu tá? atendi um cliente uma vez, outras coisas que agora eu também faço, que eu aprendi, Ó. que é também colocar tempo para consulta. Ah, isso sim. Ah, é. É bom Né? também. Porque assim, olha, de verdade, teve Porque um ele cliente traz, que eu atendia, que eu fiquei meio-dia. Ai, guria. Meio-dia. É porque ele traz assunto que tem nada Porque a ver com o tra- problema. aí eu, sim. isso porque eu fui Pessoal. cortando. Porque assim, na verdade, a gente também tem que entender que advogado foi o que o doutor É, Diogo um pouquinho de falou. psicólogo, né? É tipo Não psicólogo. tem Ah. como. Ninguém nos procura pra falar que tá feliz. Né? É só Nem problema. quando ganha. É Nem difícil. quando, É só problema. eu ganhei o dinheiro. Geralmente é porque alguém morreu. Né? Da herança, né? Quando vem. Mas ganha uma herança. Mas alguém nós morreu. trabalhamos no preventivo também. Sim, gente. A gente, não, se vocês mas- quiserem ficar felizes nos procurar, tá tudo bem. Não, deixa eu brincando. Mas assim, mas a gente tem que ter isso, sabe? Porque o nosso desgaste numa consulta, às vezes, ela é muito Bases é muito demais. pesada. Não, e a gente. Aí E até. costumo- Perdão. Eu costumo responder, aí a pessoa solicita, aí eu pego o contato, vou mandar pelo WhatsApp. Aí Sim. faço o textinho básico, a consulta é dia tal, de 14 às 15 horas, Ó. o valor é tal, Ó, a dica aí. confirma, Pix tal. Pra confirmar. Para confirmar se Eu tô ele, fazendo se ele assim quer também. que a gente estude primeiro. Faz- Porque se faz não primeiro. quiser pagar, eu não quero. Exatamente. Sim. Porque você já- Porque já- você já não outra quer pagar coisa, minha começa ali. consulta, você já não quer pagar minha consulta, não vai querer pagar as Imagina, funcionárias. pra não quer nem frente, resolver, às vezes tá então. só vendo Não, pra porque ver tem o que muito isso, como é que né? é. Eu vou Não, lá nesse aí- advogado, eu vou para outro advogado, eu vou ver outro de graça. advogado.
Sim, Não, já atendi não. cliente que passou por 5 advogados antes de mim. Não, que isso? 5, gente? Só pra concluir o raciocínio. Por que eu divido assim? Que eu até falo com o cliente. Se eu for precificar sem saber a real extensão, e não tem como saber a real extensão, nesses casos que a gente faz, alguns casos o outro tem. Uma notificação Mas você tem. na parte imobiliária, geralmente, em geral, não tem como saber muito. Quando é problema mesmo, notificação, essas coisas dá. Mas quando é um problema maior de documentação, de análise de assembleia, Assessorar o próprio condomínio. esse problema maior, não tem como você saber a extensão. Então, o que acontece? Você vai cobrar um valor pequeno correndo o risco de ser um problemão, ou tu vai cobrar o valor maior, se você for dar o preço de cara? Eu vou cobrar o valor maior. Uma coisa que eu aprendi na dor, que eu gostaria de deixar aqui registrado, salvo, prestem atenção, é assim, eu sempre precifique pra pior situação. Porque daí tu vai lá otimista, feliz. Não, isso vai ser simples. E aí não é. Não, então. Mas esse é o caso. Porque Trepa, né? Acho que todo mundo já passou por uma situação dessa. todo mundo vai precificar dessa Pagando para forma. trabalhar, né? Sim. Todo mundo vai E o precificar pior, dessa forma. aquele cliente, vamos lá, aquele cliente que pede desconto, que incomoda com preço, é o cliente que te incomoda. É. Ele que vai ficar te Ele perturbando vai pegar no Toda Gente, semana, olha, eu vou falar processo. uma coisa. Família, cobrem. Advogados que estão começando agora. Família, você tem que cobrar. Porque a família é o cliente mais chato que você tem. É verdade. Porque você vai numa reunião de um sábado de tarde, você tá descansando, o cara tá lá assim. E meu processo? Ai, gente. E o meu processo? Sabe? Aí você... É complicado. É Mas primo, condomínio também não. Olhadinha no processo? Doutora, ela tá falando de família familiar. Tem uma tabela. Seu é familiar. família. Já recebi. Não é, eu acho. Essa Eu acho Já que recebi. tá falando É de o família. meme, né? Ah, tu tá É. falando da tua família, De pessoa família. de Não tô falando do família. advogado na área de família. É. Tô falando Familiar. Familiar mesmo. Cobre de- não, cobre de familiar. familiar. Familiar é Cobre de horrível. familiar. todo mundo. De preferência, pegue um colega pra atender e diga que é ele que tá fazendo. Essa é a melhor dica, Eu não faço é? muito isso. Eu passo muito pra minha sócia. Eu falo, não vai, sou Cris, eu. aí, atende, por favor. Não sei de nada, né? É melhor, porque É melhor, horrível. porque realmente é complicado. Agora, com Gente. relação a essa questão do nosso, de preço e tal, questão de assembleia também, né? Vamos Porque, lá, a gente vai enfrentar essa questão. A gente entrar nesse tema que a gente tinha falado também, até também o preço para o advogado estar numa assembleia. Ah, E pois se é. tiver destituição de síndico, o preço é maior, Por tá? favor, Ó, né? Porque sempre tem desmembramento. Permanente também. Pois Né? Vai é. cobrar por sessão permanente. Que tem que levar, nessa a gente tem que ir até com equipamento, como é que é? EPI, né? Tem que ir com EPI. A de destituição. A destituição tem exatamente. gasta com material. Gasto. Teve um caso lá no Rio Grande do Sul que mataram um síndico, né? Então a gente. Nossa, não tô sabendo disso, não. O Rio Grande do Sul é ótimo, gente. É. E aí, assim, Lá tem tudo de bom, mas também tem. a gente pioneiro tem até casos nisso. peculiares. Pioneiro até Foi nisso. um que era depois um canivete. Mas Esse aí. É. Então, assim, às vezes a gente acha, não vou cobrar muito, vou pegar esse caso. Não, daqui a pouco tu tá pegando um caso bem mais complicado que tu imagina, com outros tipos de repercussão, né? Então, também é importante que antes da Assembleia se atente não só às questões jurídicas, né? Ali olhar o Código Civil, a Convenção, o Regimento Interno, mas também entender as particularidades e o ambiente que se tem. Você tem que saber né, dos condôminos quem são aqueles que vão estar, quem frequenta, quem não frequenta, o perfil, por líder. que ele é oposição. Você tem que estudar, porque a Assembleia tem que ter um planejamento anterior. A Assembleia você não ganha ela no dia, nem no dia anterior. Você planeja uma Assembleia um mês. Se o síndico te procura, olha, eu quero fazer uma Assembleia lá em setembro, lá em agosto, você tem que começar a planejar agora, conversar com o síndico, entender o ambiente, entender quem lidera, quem é que joga pimenta, entendeu? Inclusive, eu sou E sempre até- a favor. É, Eu sou sempre a favor, assim, eu nunca vi ninguém fazendo isso, tá? Eu falo lá no meu no condomínio que eu moro, eu vejo algumas situações, e aí, o que eu acho? Não sei se vocês concordam. Existe ali a reunião entre síndico, subsíndico e conselheiros, que é o conselho, né? Determinadas coisas eu acho que deveria incluir, antes mesmo da assembleia efetiva, de abrir a assembleia para fazer a ata, para fazer tudo, fazer uma reunião que seja por grupo, porque tem. Todo mundo faz agora grupo de WhatsApp em condomínio. Fazer uma reunião ali mais franca,
sobre os assuntos que vão ser... Obviamente quando dá também, né? Antes da da Assembleia. fazer uma enquete. Fazer Uma tipo enquete. uma prévia, prévia da Assembleia, para quando chegar... Porque às vezes é igual a Assembleia para prestação de contas. Os caras chegam lá com 20 pastas. Aqui, tá as contas aqui. Tu vai ficar ali olhando quanto tempo aquilo ali. Não, mas isso isso tem não que ser existe. disponibilizado antes, né? Não, você Talvez pode seja ver a uma qualquer momento. estratégia. Mas é estratégia, eles fazem isso. Claro. Esse foi só um exemplo, mas determinadas coisas. Troca de elevador. Você chega numa assembleia. Ó, a gente vai votar, dependendo do prazo também que tem, né, para você convocar a assembleia, acho que seja 5 dias. Ninguém sabe de nada, o conselho se reuniu ali, são poucos condôminos. A gente vai votar aqui um orçamento para troca de elevador. E aí vai todo mundo desavisado entre aspas, né, porque foi avisado pelo edital, que deve ser. Mas tem Convocação. convenção, Diogo, que diz que o síndico tem que enviar esses orçamentos com antecedência. Tem que olhar a Sim. convenção. E a importância da gente E atualizar. de ter também mais as É. um informações. orçamento. Tem que né? mandar com É. antecedência para todos os condôminos, justamente para isso. Eles não vão ler, não, tá? É um ou outro. Mas tudo bem, tem que mandar para ninguém poder, na hora, falar Sim. isso aí. Não estou E sabendo muito- aqui, e dependendo agora. E dependendo, também precisa de um laudo técnico também para mostrar se realmente é uma obra necessária ou se de repente é só Embelezamento. Mas pode ser Embelezamento. embelezamento, a massa, quando pode querer um embelezamento. Claro, Não, tudo mas bem. eu tô né? falando isso Tudo porque bem, já ficar aconteceu. Eu já, lindo, né? já peguei um condomínio, Porque eu já peguei um processo. Estética. Não, né? eu tô falando isso porque assim, eu já peguei um processo que aí teve uma obra, o condomínio ficou inadimplente, porque essa obra desse condomínio também é um condomínio de luxo em Ipanema, né? E aí a obra, o condomínio já era R$ 2.500. Aí foi uma modernização do elevador. Mas, na verdade, foi necessário também, eles aproveitaram e fizeram uma modernização. Mas era necessário também. Isso aumentou simplesmente R$ 2.500 durante 10 meses. Uhum. A gente está falando de um condomínio que foi de R$ 2.500 para R$ 5.000 em 10 meses. Nós estamos falando de um condomínio de luxo. Um condomínio de que não vai luxo. colocar lá no elevador o espelho Não, assim, com básico. certeza. Vai Vai fazer bater alguma Mas coisa isso gerou um processo. compatível Com com... certeza, mas isso gerou um processo. Esse proprietário, ele não pagou. Aí ele fez tudo errado, porque também não contratou advogado condominialista, né? Ah, bom. Provavelmente, Bom. né? Ele quis impugnar, ele ficou sem pagar. Aí quis impugnar, e quando entrou, o condomínio entrou com ação, né? A gente entrou com ação. Ele quis impugnar a ata da Assembleia que votou isso. Ele estava na Ele Assembleia? Não estava na Assembleia. Ah. Ele quis impugnar aquela ata para falar, e sendo que assim, a sorte é que realmente o condomínio tinha até parecer laudo também, dizendo necessidade que lá. era necessário Sim. e que aí optaram por que já iriam fazer isso, Fez vamos a parte fazer estética. a parte também. estética É. também. Sim. Porém, até a forma como ele fez foi errado, porque ele foi fazer ele foi fazer essa impugnação nos embargos. Uhum. Tá É, errado. é. Aí ali eu já dei um. É. Aí já teve que entrar Sim. com uma outra ação, só que entrou já errado. Sim. Então, assim, ali eu vi, esse advogado não é condominialista. A importância de Pra manter minha isso. sorte, ele não é. Aí a importância da gente ter um bom assessoramento, né? Até porque eu vejo, assim, em alguns casos, na convocação, tá? Tem os itens, né? E tem os assuntos gerais. É. Mas eu vejo que as pessoas querem votar nas assembleias, nos assuntos gerais, Gente, tira tentando assuntos colocar- gerais. tentando Tira. inserir itens que deveriam estar na Os convocação. assuntos gerais poderiam estar nessa reunião que eu tô falando, nessa reunião prévia. Pois é, e daí tu não Ou uma pode reunião votar posterior. Não, nos de assuntos jeito nenhum. gerais. Você só pode E aí- votar naquilo que está na pauta. Claro. E aí eles querem utilizar isso como maneira de tu poder criar ali uma votação e daqui a pouco o fulano não vai ver. E tem muita gente que faz essa prática, que é um absurdo, né? É porque o outro é preterido. Eu recebi o edital, vai votar isso, isso e isso. Eu tenho a opção de não ir. É, não quero. exatamente. Claro. Aí chega lá, embelezamento de elevador, que não tava. Embelezamento de elevador. Foi votado, mas calma aí, eu não tive nem oportunidade de dar meu voto. Essa questão de deliberar em assuntos gerais é bem pacífico, que isso não pode, né? Eu não coloco. Sim. Eu não coloco assuntos gerais, esses assuntos de pauta e ponto final. Assuntos gerais, a pessoa quer falar, o porteiro está dormindo, olha, tá sujo. Então fala com o síndico. Não, isso foi um livro de Fala com o ocorrência, né? Livro, Manda bota no um livro. WhatsApp, Livro de manda, ocorrência. manda. Então, assim, quando insiste muito, eu coloco assuntos de interesse do condomínio.
Porque assuntos gerais, aquela nossa tiazinha que está lá na Assembleia começa a falar, ai, o meu marido, isso, e começa assunto que não é interesse da coletividade, é interesse dela. Meu marido chegou aqui, o porteiro fez isso com ele. Isso não é interesse da Assembleia. Então, aí quando o síndico insiste muito, eu ponho assunto de interesse do condomínio. Quando ela começa a falar do problema pessoal, subjetivo, aí eu né? falo, olha, esse assunto não é de interesse da coletividade. Não, e aí não dá Então, a margem, senhora não pode né? falar. Não dá A senhora fala margem, depois até. com o síndico, porque muitas pessoas não frequentam a Assembleia por causa disso. Porque a Assembleia Sim. não é objetiva, ela não atende apenas o que está ali. As Sim. pessoas começam a contar assuntos pessoais, problemas pessoais. Ninguém aguenta isso, gente. Uma assembleia Esse que é de um repente problema. duraria 1 hora, vai para 2 horas. Então, Duas assim. não é nada, às vezes e é aí, bem mais, porque é. as pessoas acham que assuntos gerais é um buraco negro que tu pode falar sobre qualquer coisa. E aí, né? quem é a Que, na pessoa verdade, não é mais assim. importante da Assembleia? O Presidente. presidente. Com Exatamente. certeza, Porque pra ele poder que dar vai limite. fazer a E sugestão. muitos não sabem. Geralmente vai na Assembleia, chega lá. Quem quer ser presidente? É. Aí fala, não sei. E Qual- o presidente não tem. Até isso é a preparação da Assembleia. Exatamente. E é Quem bom que são seja um as pessoas advogado, que às podem- vezes, sendo presidente. O advogado contratado para pra assessorar quando a ele convenção ser o- permite. ele ser o presidente. Então, nós já estamos agora no Ixi, final É mesmo. do nosso Tá podcast. E para nós podermos encerrar, eu gostaria que os colegas falassem uns 30 segundinhos, 1 minutinho, suas considerações finais e já se despedissem do nosso público. Ai, que pena. Quem tá aí no O próximo Vini fica esperando. Aí, olha, assim, adorei, quero agradecer, né? Ela é linda, além de ser linda, né? É super profissional, conduz o podcast de maneira brilhante. Obrigada, escuta Egito. É ó. isso aí. Me convida. Pode deixar ela aí oficialmente para fazer. A Bárbara também é uma simpatia, doutor Diego aí, né? Diogo. Aprendendo, entrando nesse mundo condominial Lógico, aí agora Muito bom. também. E, assim, eu vou ser um pouco repetitiva, porque, assim, a minha mensagem para os advogados condominialistas é exatamente esse. Veja o seu cliente como pessoas, né? Lute para que você contribua com o seu trabalho para a pacificação social. Evite o conflito. Acho que essa é a nova advocacia e traga um resultado de paz para aquele seu cliente. Então, eu acho que a minha mensagem para terminar seria essa. Bem, meu vinho nem acabou, Vou terminar. Tá protestando também. já. mas eu queria realmente agradecer. Esse foi meu primeiro podcast, não tem vergonha nenhuma em falar. Estava nervosa e me senti muito honrada pelo convite. E quero muito agradecer a doutora Dayana, que também realmente lindamente conduziu, a doutora Vanise, que eu já seguia no Instagram, já conhecia de outros lugares, o doutor Diogo também, que a gente já se conhecia de uma outra live, né? Realmente achei que foi muito descontraído, foi muito... Aprendi bastante, e é sempre isso, né, gente? A troca de experiências, elas não enriquecem, né? Exatamente. Então, assim, eu trago um assunto, você traz outro, a gente às vezes muda até de opinião, porque a gente não viu o outro lado. O doutor Diogo vai cobrar mais caro agora. Nós gostamos. Vai Pois trocar. é, Agradeço minhas colegas. Né? E é isso, eu queria muito agradecer esse espaço, a ABA, né, ao Dr. Francisco Egito e a todos da comissão. Muito obrigada. Hoje, agora, eu vou para minha despedida de solteira. Eu gostaria de agradecer também a todas que participaram aqui comigo. Aprendi bastante. Isso é muito bom, essa troca. A ABA me proporcionou isso, tem me proporcionado isso. A gente vai fazer artigos agora, então tem uma gama de proveito você se associando à ABA. Se associa à ABA, porque vocês vão ter muita coisa em troca. Doutora Dayana é a melhor mediadora que tem da ABA nacional. Oi, A Vitor. doutora, olha, mas a doutora, É a doutora Ana, Dayana. a gente não pode deixar a doutora, Não. né? Não, As doutora duas Dayana são incríveis, Lógico. mas é porque a Não. experiência tá sendo com ela. As Doutora duas Dayana. vezes, né? Nossa, né? Eu comecei muito os nervoso, mas eu sabia que a doutora Dayana ia conduzir da melhor forma e não foi diferente. Acho que a gente conseguiu passar bastante coisa aí pra galera e
Precisando da gente aí, mais podcast, acompanha a gente que a gente vai ter, acompanha os assuntos que vai ser bem bacana, vamos trazer bastante coisa para vocês. Eu agradeço os elogios, foi maravilhoso estar com vocês aqui. A doutora Ana, tenho certeza que não vai se sentir de maneira nenhuma pretendida, porque ela também recebe muitos elogios, faz um excelente trabalho, a gente reconhece isso. Reconhece o potencial de cada um e aprende muito com vocês, que foi o que aconteceu hoje, foi uma troca maravilhosa, né? E que só me fez concluir da necessidade de nós estarmos sempre nos aprimorando, do quanto a gente sempre tem que evoluir, né? E o quanto é importante nós estarmos juntos, se integrando e realmente trocando. Obrigada por tudo. Por favor, curtam, compartilhem, façam todo aquele negócio. Até a próxima. Tchau! Tchau!